Estamos na Semana da Criança e a gente começa o programa falando de uma situação preocupante. Quase 5 mil meninas e meninos aguardam hoje no Rio Grande do Sul para serem adotados. A maioria já passou dos 10 anos e ainda vive em abrigos. Você sabe quais os caminhos da adoção? Porque muitas crianças demoram para encontrar uma família. Será possível construir uma vida feliz com filhos adotivos? Você confere as respostas a partir de hoje, na série especial Adoção. Histórias reais. Na nossa casa tinha problema que uma das minhas irmãs tinha morrido com o descuido da minha mãe e do meu pai. Dramas verdadeiros. A minha mãe, ela era prostituta, meu padrasto, ele tentou me estrupar e a gente morava na rua. Medidas extremas. Quando todas as medidas de proteção já foram exauridas, só com ordem judicial é feito o acolhimento institucional. Uma vida marcada de incertezas. Por onde que a gente vai quando a gente faz 18 anos? Quem chega aqui pela primeira vez se surpreende com a tranquilidade da criançada. Tudo muito organizado, quase sem bagunça. Esta é uma entre as 97 casas de acolhimento para crianças e adolescentes de Porto Alegre. As crianças são, de fato, muito queridas, elas são amadas, elas são cuidadas, seja pelos pais sociais na Casa Lar, seja pelos educadores. Vivem aqui meninos e meninas em situação de abandono, negligência, maus tratos, violência física e abuso sexual. Porém, a casa que deveria ser de passagem acaba se tornando definitiva. Eu entrei com 7 anos no abrigo, agora eu tenho 13. É também o caso destes dois irmãos. Ela tem 5 e ele 8 anos. Os pais foram presos e eles encaminhados para um abrigo. Há 3 anos, esperam por uma definição da justiça. Muito tempo. Sabem o que é pai e mãe? Sim, pra cuidar das pessoas. E tu queria ter um pai e uma mãe? Sim. O espaço institucional, ele não é um espaço para sempre, ele é um espaço temporário. Agora elas estão protegidas, elas estão dentro de uma casa, elas estão lá invisíveis, fechadas e o problema está solucionado. É mais ou menos jogar o problema para baixo do tapete. No Rio Grande do Sul, quase 5 mil meninos e meninas vivem em abrigos. Se por um lado, em um lugar como esse, eles estão protegidos, por outro, é um sistema que deixa eles muitas vezes distantes da chance de ter uma família. Mas afinal, por que meninos e meninas estão crescendo nos abrigos? O que dificulta é o excesso de prazo que a justiça gasta na tentativa de fazer com que a criança fique junto à família biológica. Desde 1990, uma lei garante o direito de toda criança e adolescente a ter convívio familiar. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a prioridade é buscar restabelecer o vínculo com a família de origem, com a mãe, com o pai, ou manter essa criança no que a gente chama de família extensa, família ampliada. Um avô, um irmão, um tio, uma tia. O prazo determinado pelo ECA para a busca da família extensa e, se necessário, a destituição familiar é de 6 meses. Mas a realidade é bem diferente. Eu percebo que a gente tem dentro do sistema judiciário uma demora muito grande na destituição, que pode levar até 4 anos. E o tempo que passa devagar no tribunal voa para eles. Quanto mais velhos, mais difícil de serem adotados. E completar 18 anos no abrigo pode ser ainda mais duro. Apesar da lei garantir à criança o direito de ter uma família, aqui no Rio Grande do Sul, milhares de meninos e meninas crescem em instituições à espera de uma nova família. Na segunda reportagem da série Adoção, você vai ver que não faltam casais interessados em adotar um filho, mas a falta de estrutura e a burocracia da Justiça Gaúcha adiam esse sonho. Na carta, planos para o futuro. Sonhos de uma adolescente de 14 anos que ainda não encontrou um lar definitivo. E eu pretendo trabalhar, juntar meu próprio dinheiro, construir minha própria vida, só que construir
eu construir e não com os outros me ajudando. O desejo de construir uma nova história esbarra na burocracia. As ações judiciais não respeitam os prazos. O tempo máximo para viver em um abrigo é de até 2 anos. Mas na prática a realidade é outra. 4.250 processos se acumulam na Vara da Infância e da Juventude da capital. 2 juízes dividem os casos. Há 4 meses, era apenas um. E isto, eu tenho certeza, vai ser um elemento fundamental para que a gente possa reduzir essa tramitação e poder definir a situação da criança ou do adolescente num tempo menor. Judiciário e Ministério Público alegam que a demora não está apenas na burocracia, mas também nas restrições impostas pelos pais adotivos. Na maioria dos casos, preferem crianças pequenas e brancas. Existem 97 instituições de acolhimento como esta em Porto Alegre. Todas estão com capacidade máxima. Enquanto os abrigos viram lares de meninos e meninas, existe uma fila invisível chamada Cadastro Nacional da Adoção. O CNA é o primeiro passo para quem sonha em adotar. Rejane demonstrou interesse. No cadastro de Porto Alegre havia 7 crianças dentro da idade média estipulada por ela e o marido, mas nunca foram chamados. Inicialmente nós colocamos de 0 a 6 anos e meio, né? Daí entramos em dezembro de 2013 e fomos habilitados em julho de 2015. Daí em dezembro de 2015 nós alteramos para de 0 a 8 anos, para ser mais rápido, e nós já não aguentava mais sem o nosso filho, né? Nunca nos chamaram. Não há dificuldade nenhuma. Nós não identificamos essas pessoas com perfil. O caminho foi longo. O casal conseguiu adotar um menino de 8 anos, mas em Minas Gerais. E a pergunta é, por que é tão difícil adotar no Rio Grande do Sul? Estrutura de poder judiciário para o adequado andamento da ação. A mesma equipe responsável pelos casos de adoção também atende outras demandas. O ideal é que, como determina a lei estadual, a Juizada da Infância e da Juventude tivesse equipes próprias, especializadas e trabalhando só para ela. A falta de acesso aos abrigos é outro obstáculo na adoção, segundo os especialistas. Nem os candidatos à adoção, né, podem ir aos abrigos, conhecer as crianças que lá estão. Isso não é expor as crianças, elas sabem que estão lá, que querem uma família. O juizado diz que o acesso restrito é para evitar a desistência da adoção. Mas o problema é que elas continuam acontecendo. E a fila de crianças e adolescentes para serem adotadas só aumenta. A culpa não é dos adotantes, pode ter um monte de coisas que tem a culpa, né? Burocracia, falta de estrutura do judiciário, mas a culpa não é dos adotantes. Uma família, um pai, uma mãe, um filho, um avô, uma avó, um cachorro. Eu sinto falta. Encontrar o tão sonhado filho do coração. Ganhar uma família de verdade. Na última reportagem da série Adoção, nós vamos mostrar iniciativas que ajudam a escrever um final feliz para histórias de abandono. Exemplos de que é possível, sim, encontrar um novo lar para crianças que perdem a infância em abrigos. Enquanto crianças e adolescentes crescem dentro de abrigos em Porto Alegre, homens e mulheres aguardam a chance de se tornarem pais e mães. A vontade de ser mãe sempre existiu, né? Estas famílias conseguiram realizar o sonho, mas foi necessário ir até o interior de Minas Gerais para adotar os filhos, irmãos de 6, 8 e 10 anos. A gente participa de um grupo que é da Busca Ativa, vê para crianças acima de 5 anos que tem menos oportunidade, né, de serem adotadas. Iniciativas como a de Rosi ajudam a diminuir o tempo de espera. Ela procura pais para crianças que não conseguem ser adotadas. São de crianças maiores, grupos de irmãos, interraciais e alguns até com problemas sérios de saúde. Então são assim os ditos inadotáveis, né? Que para mim essa palavra não existe. Não existe criança inadotável, existe sim pais não encontrados. Desde 2009, a Busca Ativa possibilitou 89 adoções e nenhuma devolução. São novas famílias que surgem, constroem relações e criam laços de amor. Foi amor à primeira vista, tanto por parte nossa quanto por parte dele também, né? Um filho de 8 anos te chamar de pai, demais, é inexplicável.
Se a espera por uma criança no Rio Grande do Sul é longa, Farroupilha, na Serra Gaúcha, dá exemplo. Um trabalho de referência. A cidade tem uma rede de proteção à criança, que começa com o acompanhamento das famílias desde a gravidez. Desde lá da unidade básica de saúde, que acompanha a gestante, que se necessário faz as denúncias. Por isso, o abrigo da cidade é um local como todos deveriam ser. Uma casa temporária. A criança ou adolescente fica aqui por no máximo 7 meses. E a última vez que um jovem saiu apenas ao completar a maioridade, já faz mais de 3 anos. Tendo assim que eu estou dentro daquilo que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, dentro daquilo que estabelece a Constituição Federal, que se deve dar prioridade absoluta a esses processos. Assim, a meu ver, o tempo da criança e do adolescente ele é exíguo, ele é curto. O caso mais recente de adoção impossível foi da Tayane. Ela aceitou a proposta feita pelo juiz da cidade para contar sua história. O vídeo foi compartilhado entre pretendentes habilitados e a jovem de 15 anos ganhou uma nova casa e uma nova família. Aí com a minha família nova eu quero um pai e uma mãe que me entenda, que quando eu estiver triste eles estão junto comigo. E vai ser, né? A gente acredita. No início, o método escolhido por este juiz do Recife foi questionado. Que o Estatuto diz que ele é um sujeito de direitos, ele é protagonista social, protagonista da sua própria vida. E se ela está esquecida no abrigo, ela não pode ser sujeito de direitos nem protagonista. Então ela precisa ter uma voz, precisa ter um rosto e um desejo, dizer o que ela quer. Eu quero ser adotado. Burocracia, falta de estrutura ou ineficiência. A única certeza é que quanto mais o tempo passa, menores são as chances de encontrar uma família. E poder contar histórias com um final feliz, como a de André. Essa questão de ter o sangue da família ou não ter o sangue da família não faz a mínima diferença, né? A gente precisa realmente de alguém que te acolhe, que está junto contigo o tempo todo e que faça a diferença, né?